Hoje eu quero falar sobre resistir à distração. Amém? Aleluia. Resistir ou resista à distração. Juízes capítulo 7 conta a história de um homem que tem muito a nos ensinar. O nome dele é Gideão. E nós vamos aprender um pouquinho a respeito da história dele. Diz assim, Juízes... Opa, eu estou em Josué. Aguenta a mão aí um pouquinho. Aí Juízes capítulo 7. Diz assim, então Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada, e todo o povo que com ele estava, e se acamparam junto à fonte de Arode, de maneira que o arraial dos midianitas lhe ficava para o norte, no vale, de fronte do outeiro de Moré. Disse o Senhor a Gideão, é demais o povo que está contigo, para eu entregar os midianitas nas tuas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido e medroso, essa palavra tímido aqui, ela significa temeroso, ou em algumas ocasiões ela é usada até para covarde. Então não tem a ver com timidez, com personalidade. Tem a ver com medo, com se render ao medo do desafio. Quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então, voltaram no povo 22 mil. E 10 mil ficaram. Disse mais o Senhor Gideão, ainda há povo demais. Vira para quem está do seu lado e faz assim, Faze-os descer as águas e ali os provarei. Aquele de quem eu te disser, este irá contigo, esse contigo irá. Porém, todo aquele de quem eu disser, esse não irá contigo, esse não irá. Fez Gideão descer os homens às águas, então o Senhor lhe disse, todo o que lamber a água com a língua, como faz o cão, esse porás à parte, como também todo aquele que se abaixar de joelhos e beber. Foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca, 300 homens. E todo o restante do povo se abaixou de joelhos a beber água. Então, disse o Senhor a Gideão, com esses 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos. Pelo que a outra gente, todas que se retire, cada um para o seu lugar. Amém? Pai Celestial, nós te louvamos e pedimos que Tua palavra seja aplicada nos nossos corações nesta manhã. Fala conosco, Senhor Deus, com clareza, que nossos corações estejam abertos. Usa-me, Senhor Deus, traga a Tua revelação, a Tua presença continue sobre as nossas vidas e que sejamos moldados, mudados, transformados, encorajados, fortalecidos, que sejamos, ó Pai, corrigidos pela Tua palavra que é vida para os nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Você pode se assentar e diga para a pessoa mais bonita que está do seu lado aí, diga, resista à distração. Isso, maravilha. Diga para outra que você acha que está meio feinha também, diga para outra, fala aí, resista à distração você também, resista você também à distração. Amém? Graças a Deus. Queridos, nós estamos nessa série sobre estar em missão, e essa série está nos preparando para um culto muito especial que teremos dia 29 de janeiro, que é o nosso culto de oferta de expansão. Todo ano nós temos uma oferta especificamente dedicada para a expansão do ministério, a expansão da igreja, e é um tempo desafiador. O motivo do porquê a gente marca essa data anteriormente é para que você se prepare para ela. Nós cremos que ofertar na casa do Senhor não pode ser algo que a gente faz apenas emocionalmente, sendo levados a dar o máximo de dinheiro possível. Não é essa a intenção da oferta de expansão. É, pelo contrário, é dar à igreja a oportunidade de refletir sobre o que a igreja tem feito, aquilo que a igreja, as áreas em que a igreja tem progredido e o que podemos fazer além daquilo que já temos feito. E com esse recurso, então, conseguir expandir em áreas que precisamos expandir. E não apenas a expansão da igreja, mas cremos também que o princípio da generosidade, da semente, da semeadura, ele também abre para nós, indivíduos que contribuímos, uma porta de bênção da parte do Senhor. Nós cremos que a única forma de colher de Deus é
semear. Então, nós temos essa cultura, essa prática na igreja de fazer uma oferta especial que vai além daquilo que já contribuímos no decorrer do ano, com dízimos, ofertas e assim por diante. Temos uma oferta especial no ano que vai além disso, para agirmos em fé na presença do Senhor, demonstrando o quanto estamos comprometidos com a obra que Deus está estabelecendo neste lugar. Amém? Amém, queridos? E eu tenho certeza, a partir da semana que vem, você vai ouvir alguns testemunhos. Eu tenho certeza que se eu passasse o microfone para algumas pessoas aqui que já tiveram a experiência de contribuir na oferta de expansão, você vai ouvir alguns testemunhos poderosíssimos, tremendos. Em anos passados, nós compartilhamos testemunhos. Esse ano vamos compartilhar alguns testemunhos também, para que você perceba que a oferta de expansão é apenas... Não é que a oferta em si, o dia em si, é mais poderoso do que os demais. É apenas uma estratégia que usamos para conscientizar a igreja sobre a importância da generosidade. Amém? E cremos que isso precisa ser feito em sã consciência. Isso é muito importante, para que a igreja entenda o que está acontecendo. Aleluia? E eu louvo muito a Deus, porque Deus tem nos permitido compreender a missão na qual estamos engajados. Deus nos chamou para cumprir com uma missão neste lugar. Deus nos chamou e precisamos compreender essa missão que temos, não apenas individualmente, nos nossos lares, porque isso também é verdade na minha casa. Eu, como homem, como cidadão, como marido, como pai, eu tenho uma missão a cumprir e eu não posso negligenciar a minha missão. Ouça isso e anote, se você estiver tomando notas: toda vez que eu negligencio a minha missão, eu coloco em risco o destino daqueles que estão à minha volta. Porque quando eu negligencio a minha missão, eu deixo uma lacuna aberta, e Deus tem que levantar outros meios para que aquilo seja suprido de alguma forma. E é justamente quando casamentos falham, ou quando filhos crescem em meio a disfunções familiares, ou quando empresas são negligenciadas, e assim por diante, são quando as pessoas não enxergam bem, não compreendem, ou não se entregam para a missão para a qual foram estabelecidas. Deus te estabeleceu com uma missão. Eu vou dizer isso de novo. Deus te plantou aonde você está com uma missão, com um propósito. Você não está à deriva. A sua existência, a sua estadia aqui, a sua presença nesta igreja, nessa comunidade, na cidade onde você mora, no condomínio onde você mora, em meio aos seus vizinhos, na escola onde você estuda, na empresa onde você trabalha, na família que você tem, com seu esposo, ou com a sua esposa, com seus filhos. Você não está aí por acaso. Deus te plantou com uma missão. Quem está me acompanhando, diga amém. E o que acontece é, nós precisamos nos entregar à nossa missão por completo. Precisamos nos entregar por completo. Eu imagino o seguinte: o que seria de nós se nós nos entregássemos por completo à missão que Deus estabeleceu para nós? O que aconteceria? O exemplo que eu tenho disso é Cristo. Cristo tinha uma missão. A missão de Cristo era se entregar totalmente. E já fazem mais de 2000 anos que o céu está colhendo dividendos de uma missão bem cumprida em Cristo. Ele entregou tudo de si. Ele entregou tudo de si. E é interessante isso, porque às vezes nós reclamamos de resultados que não vêm por um sacrifício que não fazemos. Eu posso começar a pregar? É mais tarde? O povo que gosta de Bíblia chega mais tarde? Como é que é? A gente não pode reclamar de não colher de uma semente que não plantamos. Eu não posso reclamar de resultados que não vieram por um esforço que eu não imprimi. Eu não posso reclamar que o meu casamento está fracassando se eu não me dediquei àquela união. Eu não posso reclamar de não falar inglês. Depois, pastor, 17 anos de América eu não falo inglês, o diabo é terrível. O diabo não tem nada a ver com isso, meu irmão. Quem está me acompanhando, queridos? Nós precisamos nós precisamos nos entregar para cumprir com a missão que nos está proposta. O que o apóstolo Paulo diz? O apóstolo Paulo diz o seguinte, é o seguinte:
Tem muita coisa à minha volta, mas eu esqueço-me das coisas que para trás ficam e prossigo para as que estão diante de mim. O que é isso, Paulo? É o prêmio da soberana vocação. Existe uma vocação divina estabelecida para a sua vida, para você. Pastor, eu não sei o que é, pastor, não sei o que é minha vida. E você precisa se aproximar do Senhor para que você receba clareza a respeito do que Deus espera como fruto da sua vida. Quem está me acompanhando? E posso te dar uma pista? Uma pistazinha de leve, rapidinho, coisa simples. Provavelmente, as coisas que mais te incomodam estão diretamente ligadas ao seu propósito diante do Senhor. Foi assim com Gideão. Vamos conversar um pouquinho sobre Gideão. Você acha que eu esqueci dele, né? Esqueci não, está aqui, está tranquilo. Está tudo em ordem. A história de Gideão é uma história poderosíssima. Porque a Bíblia diz que Gideão, que era israelita, da menor tribo de Israel, Gideão vivia num tempo em que os israelitas eram oprimidos por um povo vizinho do povo de Israel chamado midianitas, os povos de Midian. E a Bíblia diz que os midianitas eles subiam ano a ano para roubar a colheita do povo de Israel. E eles não roubavam para utilizar, eles roubaram para a queimar. Eles subjugavam o povo de Israel. Todo ano, por 7 anos, isso se repetiu. Imagina que no seu trabalho aí que você tem, o seu patrão mude a sua estrutura salarial e diga para você o seguinte: eu vou te dar 50% de aumento, mas eu vou pagar você uma vez por ano só. Um desafio interessante, vamos nessa. Aí você trabalha o ano todo, trabalha. Chega no ano que vem, hoje é dia 15, né? Chega no dia 14 de janeiro do ano que vem, você já acorda todo entusiasmado, aquele sorriso assim que vai de orelha a orelha. Hoje é dia, hoje maravilha. Você sai, levanta falando em língua estranha e sapateando e vai fazendo aviãozinho. Chega no trabalho, o seu patrão vem te dá aquela mochila cheio de dinheiro e fala: tá aqui, seu salário do ano inteiro, você trabalhou arduamente, tá aqui, Deus te abençoe e tudo e tal. Esse é o fruto do seu trabalho. Você sai abençoado, já sai maravilha, glória a Deus. E quando você pisa do lado de fora, vem um ladrão, pega o seu dinheiro e queima ele todinho na sua frente. Hã? Não? Opa. Não achou interessante não esse exercício aí, não? Agora imagina isso acontecendo 7 anos consecutivos. Era isso que o povo de Israel estava vivendo. Aí no capítulo 6 de Juízes, o povo começa a clamar ao Senhor. Senhor, o Senhor nos abandonou? O que está acontecendo? E o povo começa a clamar ao Senhor para que Deus levante de alguma forma uma resistência contra o povo que oprimiu o povo de Deus. Aí surge o tal do Gideão. A Bíblia diz que Gideão estava malhando trigo no lagar, ele estava processando o trigo no lugar que era usado para pisar uvas. Porque o lugar de processar trigo chamava-se eira. Era um lugar grande, circular, assim, que você jogava o trigo, os molhos de trigo, e colocava um boi para andar ali dentro, com uma tábua enorme, cheia de pedras fincadas, e aquele boi ia moendo aquela palha, aquele trigo, moendo aquilo, até separar o grão de trigo da palha. E aí vinha uma pessoa com um garfo enorme, jogava aquilo tudo para cima, o vento soprava a palha e caía só os grãos de trigo que eram mais pesados. Era assim que eram processados os molhos de trigo nos tempos bíblicos. Mas Gideão não podia chamar atenção para si mesmo usando uma eira enorme malhando o trigo, porque a qualquer momento os midianitas viriam e roubariam a sua safra para queimar. O que ele fez? Ele pegou um lagar, que era uma espécie de balde ou bacia, que colocava-se as uvas para ficar pisando nas uvas. Ele pegou aquele lagar e ele jogou uns molhos de trigo ali dentro, e a Bíblia diz que ele foi pisando o trigo, moendo o trigo no lagar, e o texto diz, a fim de escondê-lo dos midianitas. Quem se esconde, está cheio de coragem ou está cheio de medo? Hã? Você já viu alguém cheio de coragem se esconder? Hã? Não, quem esconde, normalmente,
está com receio. Está com, pelo menos com receio, na melhor das hipóteses. E na pior delas, com medo. Pois Gideão estava fazendo isso, ele escondeu o trigo, porque a consistência do inimigo era tanta, 7 anos o inimigo vinha na mesma época e fazia a mesma coisa. Aí qual foi a reação de Gideão? O que eu vou fazer é o seguinte, então eu sei que o inimigo vai vir, para eu não ficar sem nada, eu vou esconder um pouco. Olha só a lógica. Como que às vezes somos condicionados pelo nosso ambiente em fazer aquilo que se adapta ao problema que estamos vivendo, ao invés de resistir o problema a partir da força do Senhor. Você não acha interessante? Muitas vezes, quando somos confrontados nas nossas vidas, nós nos acostumamos com aquela situação e criamos formas de vivermos confortáveis em meio ao problema. Isso é quando nos acostumamos com disfunções. Disfuncional é quando algo não funciona da forma apropriada. E muitos de nós temos aspectos das nossas vidas que são disfuncionais. E o que nós fazemos, ao invés de buscar no Senhor soluções para resolver as disfunções, a gente procura formas de viver relativamente confortável em meio a um tempo de disfunção. Aí Deus aparece para Gideão. A Bíblia diz que o anjo do Senhor aparece, no capítulo 6, o anjo do Senhor aparece para Gideão, debaixo da árvore. Uma árvore lá na cidade chamada Ofra. E Gideão está malhando o trigo no lagar. Aí chega o anjo e fala, o Senhor é contigo, varão valente. Uma palavra que aparenta ser antagônica ao momento que Gideão estava vivendo. Quem está me acompanhando? Uma palavra que aparenta ser antagônica ao momento que Gideão estava vivendo, porque aparentemente Gideão estava fazendo aquilo por medo, mas era também um ato de resistência. O Gideão não tinha a orientação do Senhor ainda, mas Gideão estava agindo da forma que ele sabia como fazer. E aí o anjo do Senhor vem e desperta em Gideão algo que estava adormecido dentro dele. Gideão então começa a questionar aquele anjo, e o anjo do Senhor fala, não, eu sou contigo. Aí ele fala, não, mas se o Senhor é conosco, então o que aconteceu com as coisas que os nossos pais nos falaram? Que tirou os israelitas com mão forte do Egito, e fez e aconteceu. O que aconteceu com esse Deus? E aí nós vemos um processo de teste da fé de Gideão, porque Deus havia escolhido ele para ser o agente de transformação que era necessário para aquela geração. Aí olha que coisa linda, tem um quote, uma frase de um comentarista bíblico chamado Warren Wiersbe, que ele diz o seguinte, a faith that isn't tested is a faith that can't be trusted. Uma fé que não é testada é uma fé que não é confiável. E essa frase me impactou como força tremenda. Eu fiquei sob o impacto dessa frase durante um tempo. E é a grande verdade, uma fé que não é testada é uma fé que não pode ser confiada. Porque, querido, a Bíblia diz que o justo, ele não vive por vista, ele vive pela fé. Mas a fé de quem? Ah, pastor, vamos dar um passo de fé. Vamos sim, vamos dar um passo de fé. Mas você está dando um passo de fé baseado na fé de quem? Porque a minha fé não pode fazer nada por você. Vira para quem está do seu lado e diga assim, você tira o olho da minha fé. A única forma, querido, de acrescentarmos, fortalecermos a nossa fé, a Bíblia nos dá um mapeamento, diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. É a única forma que nos desenvolvemos em fé. E isso é importantíssimo, porque a fé tem de ser testada para que possamos amadurecer. Eu posso mostrar isso para você rapidamente? Amém? Olha só o que diz Tiago capítulo 1, versículo 2. Coloca para mim rapidinho, Vini, por favor. Tiago capítulo 1, versículos 2 e 3. Olha o que o apóstolo Tiago nos diz.
Ele diz o seguinte: meu irmão, tende por motivo de grande gozo ou alegria o passardes por várias provações. Fala mais alto aí, por várias provações. Ah, você não está com muita convicção não. Por várias provações. Por quê? Sabendo que a provação da vossa fé produz perseverança. Versículo 4. E a perseverança tenha a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos. Olha que coisa poderosa, gente. Não faltando em coisa alguma. Meu Deus do céu, não precisa nem explicar esse texto. O texto se prega sozinho. O processo de amadurecimento da parte do Senhor, ele tem como estágio inicial a provação da nossa fé. E as circunstâncias difíceis e desafiadoras da vida, elas servem para nos ajudar a receber a revelação plena de quem Deus verdadeiramente é em nós. E nos ensina a tranquilidade de, em meio à tempestade, ter serenidade interior para dizer: Senhor, fala comigo. Porque os meus ouvidos, apesar da barulheira que está ao meu redor, os meus ouvidos estão atentos para ouvir e identificar a tua voz. Diga comigo, maturidade. Essa é a diferença, meu irmão, de pessoas maduras para pessoas imaturas. Pessoas imaturas têm dificuldade, não têm essa força interior para permanecer emocionalmente estável durante períodos de contrariação. O que o apóstolo Paulo disse? O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 3, ele disse: antes eu era menino, eu pensava como menino, falava como menino, sentia como menino, mas agora que eu sou homem feito, eu abandonei as coisas de menino. Aí ele diz: agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, os três, e o amor é o mais excelente deles. O apóstolo Paulo está nos ensinando que quando nós somos testados na nossa fé, a nossa forma de pensar muda, o que sentimos muda, o que falamos muda. Porque a nossa vida reflete aquilo que recebemos do Senhor em tempos de desafio. Quem está me acompanhando, diga amém. Ontem mesmo, a Jane chegou em casa com o Noah do encontro aqui, teve um encontro maravilhoso aqui ontem, e aí chegou em casa, o Noah chegou em casa junto com ela, e eram, sei lá, umas 9 e pouca, 10 horas, não sei, aí o Noah chegou, e a primeira coisa que ele pediu foi o quê? Filho do pastor deve falar: papai, vamos orar junto? Deve ser isso, né? Não. Papai, vamos ler a Bíblia junto? Vocês não têm noção, mas enfim. Deixa quieto, deixa abaixo. Os filhos de pastor são os piores. Eu que sei, né? Eu que o diga. Filho de pastor a vida inteira. Aí chegou em casa e falou: papai, posso brincar no game? Posso brincar no joguinho? Falou: meu filho, não, filho, tá tarde. Agora é hora de você se arrumar, para você ir dormir, comer alguma coisa e deitar. Porque amanhã tem que acordar cedo, amanhã tem church. Amanhã nós vamos para a casa do Senhor. Mas, meu Deus do céu, esse menino ficou, parece que foi torturado a vida inteira, ficou irado. E não sei o que lá, e fechou a cara, e cruzou os braços, e não sei o que, e bebê, bababá. Falou: rapaz, eu chamei ele no canto, falei: rapaz, você não gosta do que o papai e a mamãe faz por você, não, rapaz? Não gosto. Então eu vou arrumar outra casa para você morar. Vou dar suas coisas, seus brinquedos. Você não gosta das suas coisas? Seu quarto? Não gosto. Então vou tirar lá as coisas do seu quarto, vou dar para os outros, então. Vai, começou a rir. Não sei o quê. Mas é o quê? É a forma que uma criança da idade dele tem para lidar com algo que contraria a sua vontade. É bonitinho para uma criança de 5, 6 anos. Agora, se pegar um marmanjo... Se pegar um marmanjão cheio de cabelo na cara e contrariá-lo, ele começa, que não sei o quê, meu irmão, tem alguma coisa errada. Porque se espera que alguém com um nível de maturidade um pouco maior tenha uma estrutura maior para lidar com as adversidades da vida.
Quem está me acompanhando? Amém. Pois o apóstolo Paulo deixa claro que espiritualmente esse preparo se dá a partir da provação da nossa fé. E Gideão foi verdadeiramente provado. Quem está me acompanhando, diga amém. Amém. Gideão foi provado. Por que ele foi provado? Ele foi provado de duas formas, diga comigo, duas formas. E aqui está a minha mensagem para você hoje. E eu estou circulando o avião aqui para embicar ele na pista. Fica atento, fica esperto. Não falei qual o tamanho da pista. Vai demorar um tempão para ele parar, mas nós vamos... Brincadeira. Gideão foi testado de duas formas. Primeiro, ele foi testado e desafiado a crer que Deus podia usá-lo. E aqui está o primeiro ponto da minha mensagem. Em primeiro lugar, a sua fraqueza não adoece ou não amedronta a Deus. A sua fraqueza não amedronta a Deus. Vira para quem está do seu lado e diz: a sua fraqueza não amedronta a Deus. Deus não tem medo da sua fraqueza. Deus não tem medo da minha fraqueza. A minha fraqueza não amedronta a Deus. E isso é profundamente, de forma muito linda e perfeita, ilustrado na vida de Gideão. Porque quando Gideão recebe aquela palavra do anjo de Deus, a primeira reação de Gideão é se distanciar. Não, mas peraí, calma aí, o Senhor me chamou? Porque o anjo, vamos ler esse pedacinho? Você está comigo? Amém? Corre lá no capítulo 6, volta comigo algumas páginas aí na sua Bíblia. Capítulo 6 de Juízes, versículo 11. Olha só, então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito das suas obras maravilhosas, aquelas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou, nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força. Que força? Eu estou reclamando. Vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Aí o que aconteceu? Gideão apresentou ao Senhor uma reclamação, um complaint, Gideão começou a inquirir contra o Senhor a respeito da sua situação. O Senhor respondeu Gideão dando a ele uma missão. Cuidado com reclamar com Deus a respeito de algumas coisas. Cuidado, porque Deus pode responder a sua reclamação dando a você a missão de solucionar aquele problema. Cadê o povo de fé aí do reteté? O povo do reteté não veio hoje? Você deve estar pensando: como é que o pastor fala reteté no culto inglês? É retate. Tradução literal. Quem está me acompanhando? Vai nessa força aí, Gideão. Porque, meu irmão, ouça isso aqui. Isso aqui é para você, porque o Espírito Santo de Deus sussurrou no meu coração agora, não falei no primeiro culto, é só para você. Se você tem força para reclamar, você tem força para lutar. O pessoal do lado de cá não entendeu. Só o pessoal de cá, vou pregar só para vocês. Se você tem força para reclamar, você tem força para levantar e lutar. Aleluia. Se você tem força para ficar choramingando na presença do Senhor, você tem força para se levantar em poder, baseado naquilo que o Senhor te estabeleceu para fazer, e você ser resistência àquilo que o diabo está fazendo para trazer destruição. Quem está me acompanhando, diga amém. Amém. Gideão começa a reclamar.
Porque esse é o primeiro teste. É o teste para ver se Gideão tinha capacidade de crer que a fraqueza dele não assustava o Senhor. E é isso que Deus está querendo dizer para você. A sua fraqueza não assusta a Deus. Não amedronta a Deus. Deus não está acanhado por causa da sua fraqueza. Por quê? Porque o poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza, diz a palavra de Deus. Aí ele diz o seguinte, vamos voltar para o texto. Você está comigo aí? Então, vai nessa tua força. Livra Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Aí Gideão começa. Aí ele lhe disse, ai Senhor meu. Aí o tom já muda. Com que livrarei Israel? Gideão estava todo cheio de razão, né? Pareceu um anjo do céu. Escuta aqui, o que aconteceu com aquele monte de coisa aí que o senhor fez lá no Egito e tudo e tal? Cadê aquele Deus? Aí vem o anjo e fala, pois é, então, é você que eu... Então, então Gideão, vou livrar o povo de Israel. Você é o meu escolhido. Para livrar. Não. Peraí. Como que eu vou fazer isso? Você está vendo a dinâmica da conversa? Porque quem sabe você não é a resposta que Deus está levantando para o problema que você está enxergando. Para o templo novo a gente tem que fazer um púlpito um pouquinho maior, porque o pastor Diego não está conseguindo esconder aqui atrás não. Quem sabe você não é a resposta que Deus levantou para o problema que você enxergou? Hello? Porque nós estamos acostumados a deferir para o Senhor toda a responsabilidade de lidar com os nossos pesares. A gente está acostumado com isso. Então o que nós fazemos? Nós apresentamos ao Senhor, dizendo, Senhor, olha aí a situação. O que aconteceu? Cadê aquele Deus? O Deus que abriu o Mar Vermelho, que abriu o Rio Jordão, que fez e aconteceu no passado, que chamou Davi, a gente está acostumado a fazer essa oração para o Senhor, na expectativa que Deus se levante e resolva tudo. Só que a solução que Deus tem para algum desses problemas é comissionar o seu povo para ser agente de transformação em meio a uma geração corrompida. Cadê o povo de Deus? Então Deus desafiou Gideão a crer. Meu Deus, que coisa poderosa. E essa palavra, ela vem de encontro com a sua vida nesta manhã, para desafiar você. E eu pergunto a você hoje, digo, será que você tem condições de crer que Deus pode fazer algo através de você? Eu sei que a maioria de nós cremos que Deus pode fazer algo por nós. A minha pergunta para você não é essa, porque Ele é todo poderoso, e a gente sabe que poder fazer, Ele pode sim. A minha pergunta para você não é se Deus pode fazer algo por você. A minha pergunta é, será que Deus pode fazer algo através de você? Será que Ele pode contar conosco? E sabe o que é poderoso? É que a partir desse momento, Gideão foi um cara consciente da sua missão. O anjo estava certo, o tal do Gideão não era corajoso mesmo. O camarada era violento. Só podia ser flamenguista esse Gideão. Cara bruto no sistema. Bruto no sistema, a camisa do Daniel, que coisa mais linda. Maravilha. Porque Gideão não arredou o pé. E a partir do momento que Deus testa a capacidade dele de crer que ele podia fazer algo através dele, aí o teste da fé de Gideão muda para o segundo estágio. Diga comigo, tem 2 estágios. Isso, tem 2 estágios. O primeiro é se Gideão consegue crer que Deus não ficou amedrontado pela sua fraqueza. Quem reconhece que tem fraquezas aqui? Amém? O restante que não levantou a mão, depois você ora por mim, pelo amor de Deus. Quem sabe Deus me dá uma condição dessa. Todos nós sabemos das nossas fraquezas. E sabemos melhor do que ninguém. Aí
Gideão aceita a missão. Meu Deus, que poderoso isso. Gideão aceita a missão. E sabe o que é interessante? É que Deus dá a missão para Gideão e Deus não fala para Gideão como a missão vai ser feita. Você aceita a missão, Gideão? Aceito. Então vamos embora. E o segundo estágio do teste primeiro é que ele acreditasse que Deus podia fazer através dele. O segundo é algo que a gente vê crescendo no texto de uma forma chocante, e a conclusão desse teste vem no capítulo 7 que lemos. Porque quando começa o texto, a gente sabe pelo texto que os midianitas eram um exército de mais ou menos 110, 113 mil valentes. Aí o que acontece? Gideão convoca lá os voluntários. Você acha que chamar para voluntário para fazer a construção da igreja é desafiador? Vai participar da igreja de Gideão para você ver. Gideão chamava o pessoal para voluntariar para a guerra. Né? Aí chamou, aí levantou lá 32 mil. 32 mil. Aí já eu com o meu tico e teco aqui, minha mente já vai para números. 32 mil, conta 113 mil, papai, vai 2 e tudo e tal, corta aqui. Não, se cada um cuidar de 4,2 soldados inimigos, pronto, está resolvido. Então é 1 para cada 4. Tá maravilhoso, tranquilo. 4 dá? Não, se for uns caras bem treinados, uns camaradas brutos no sistema, vai dar certo. Vai dar certo. Aí imagina o Gideão já, ok, pessoal, é o seguinte, ó, 32 mil, alonga aí, vai, pique no lugar. Então, ó, é o seguinte, ó, cada um tem que pegar pelo menos 4 midianitas. Vocês estão comigo? 4 é muito, hein, Gideão? 4 é muito, hein, Gideão? Não, mas vai dar certo, e tudo e tal. Isso aqui, nada disso está no texto, está só na minha cabeça. Vai dar certo. Aí, Gideão preparando para entusiasmar os caras, vem Deus e... Ô, Gideão, tem gente demais, Gideão. Gente demais? Será que não tem matemática no céu? Gente demais não, Senhor, tem gente de menos. Não, faz o seguinte, vamos começar com o seguinte, eu vou começar com o primeiro teste. O primeiro teste é, pede os covardes, os medrosos para irem embora. Se eu fosse Gideão, o que eu estaria pensando? Eu chamei os caras para a guerra. Os caras vieram, só está aqui quem tem coragem. E naquela época, meu irmão, não tinha WhatsApp para mandar em segredo para todo mundo, não. Oh, os medrosos vão embora. Nada disso. Mensagenzinha privada e tudo. Não, nada disso. Juntou todo mundo. Ó, é o seguinte, os covardes podem ir embora aí, Deus falou. Gideão, quando virou as costas, quando ele voltou de novo, de 32 mil, tinha só 10 mil. Aí Gideão, meu Deus do céu, 10 mil, peraí, 10 mil então, se cada um matar 10,2, está resolvido o problema. A gente só precisa disso, 10,2. Então, ó, pessoal, estava difícil antes, 4 e tudo, agora está um pouquinho mais difícil, é 10, cada um tem que pegar 10. Mas eu acho que dá ainda, se a gente treinar bastante e tudo e tal. Oi, Senhor. Gideão. Tem gente demais, Gideão. Mas, Senhor, é 10 mil, conta 100 e poucos mil lá, Senhor. Não tem gente de mais, tem gente de menos. Não, faz o seguinte, desce com o pessoal para a margem do rio, que eu vou prová-los ali. Aí a gente vê o Senhor fazendo uma aparente redução no contingente. Porque Deus não estava à procura do maior número de pessoas possível. Deus estava à procura de algumas pessoas específicas, com características específicas. Aí ouça isso, porque eu sei que você deve estar pensando assim, pastor, o tema da mensagem é resistir à distração, o senhor não falou nada de distração ainda. Eu vou terminar com isso, fica tranquilo, já estou acabando. Aí o texto diz o seguinte, Gideão, leva eles para a margem do rio, eu vou prová-los ali.
Aí Deus fala o seguinte, Gideão, ó, quem chegar e se ajoelhar e beber do rio, você coloca eles de lado. E quem pegar a água do rio com a mão e levar à boca e lamber como lambe o cão, esse você reserva também. Aí Gideão fez assim. Os que levaram a mão à boca e lamberam como lambe o cão foram 300. Aí eu fico imaginando, Gideão separou 300 para o lado de cá, 9.700 do lado de cá, e pensando, né? Com certeza Deus vai escolher os 9.700. Com certeza vai ser esse grupo do lado de cá. Aí Deus vira para Gideão e fala, Gideão, esses 300 aí é quem eu vou usar para livrar Israel. Tem certeza, Senhor? Você está disposto a crer, Gideão? Você está disposto a crer? Você está disposto, meu irmão, a crer que Deus pode fazer algo extraordinário com um recurso que você julga não ter? Come on, somebody. E qual que para mim é o fator determinante? O fator determinante é o seguinte. Imagina que esses caras estão no deserto. Israel é no meio do deserto. No deserto, treinando para a guerra, e não tem bebedouro espalhado, não tem sombra, não tem toldo para eles ficar debaixo, não tem nada disso. É no meio do deserto, no sol escaldante, sem água. Você acha que esse cara estava cansado? Estava com sede? Morrendo de sede. Aí o que Gideão faz? Leva eles para a margem do rio. Então, aquele rio, aquela água, ela simboliza aqui, para essa ilustração, ela simboliza o recurso que pode atender à sede física imediata. É o que pode satisfazer as necessidades físicas que nós temos. Quem está me acompanhando? Aí, ou seja, o fator determinante é como os soldados interagiam com aquilo que podia saciar a sede física, a sede presente, a sede imediata. Quem está me acompanhando? Ou seja, Deus disse, ó, quem se dedicar inteiramente a saciar aquela sede, não serve para mim. Quem saciar a sua sede, sem perder de vista o que está diante, esse você reserva para mim. Ou seja, na minha interpretação, o que Deus estava dizendo para Gideão era o seguinte, quem conseguir saciar a sede, sem se distrair da missão verdadeira, esse eu quero. Agora, quem fizer da sua sede a sua missão, esse eu não posso usar. Ou seja, o fator determinante era quem conseguia manter a missão prioridade, mesmo estando com sede. Eu vou saciando a minha sede, mas os meus olhos nunca se desviam da missão que Deus me deu. Então ele está dizendo o seguinte, ó, não se distraia com a sede do mundo presente. Todos nós temos necessidades. Todos nós temos necessidades. E eu acho que é algo que precisamos da graça do Senhor para compreender de forma madura, porque eu creio que como discípulos de Cristo, a nossa prioridade precisa ser o reino de Deus. Note o seguinte, eu não disse a igreja, não é a igreja não pode estar em primeiro lugar. A igreja não vem depois de família, não vem antes de família. Mas o Senhor precisa estar em primeiro lugar. Como discípulo de Cristo, eu tenho uma missão a cumprir. E eu não posso viver a minha vida com
a minha missão como discípulo sendo algo que se manifesta só de vez em quando eu decido ir à igreja. Muita gente vive como se ser discípulo de Cristo significasse ir à igreja uma vez por semana. Isso não é ser discípulo. Isso é ser religioso. Ser discípulo tem a ver com um estilo de vida que nunca se esquece de qual é a sua missão verdadeira. Apesar de vez em quando eu ter que matar uma sede aqui e ali, apesar de ter que trabalhar, ter que sustentar minha família, eu faço tudo isso, mas sem tirar os meus olhos de uma missão que eu fui enviado aqui para cumprir. Porque eu sou pai, eu sou marido, eu sou empresário, eu sou pastor, eu sou tudo isso. Mas eu tenho uma missão a cumprir. Revelar Cristo em absolutamente tudo que eu faço. Como pai eu tenho que mostrar Cristo. Como marido eu tenho que mostrar Cristo. Como empresário eu tenho que mostrar Cristo. Como pastor eu tenho que mostrar Cristo. E toda vez que eu vivo a minha vida sem que Cristo seja revelado através de mim, eu estou negligenciando a minha missão. E muitos de nós estamos nos envolvendo demais com o nosso rio. Vivendo as nossas vidas, olhando para o que está imediatamente diante de nós. E Deus está nos fazendo considerar que de repente o nosso olhar possa se elevar para compreender aquilo que Deus tem reservado para a sua igreja, para as nossas vidas. Encoste quem está do seu lado e diga: levanta os seus olhos. Ouça isso aqui, eu não posso, daqui a 20 anos, olhar para os jovens dessa cidade e reclamar porque eles estão perdidos, sem que eu tivesse feito nada para mudar esse quadro. Eu não posso fazer isso. Eu não posso daqui a 20 anos reclamar: nossa, essa cidade está tão suja, e tudo e tal, porque é assim que nós reagimos. É assim que nós reagimos. Quantos de nós não teríamos essa reação daqui a 15, 20 anos? Nossa, que cidade suja, vamos tirar a igreja daqui, vamos levar a igreja para outro lugar, um lugar mais limpo. Como é que é? Espera aí. Como assim? Como assim? Qual é o propósito da igreja? Eu me lembro quando os problemas começaram lá em Burkina. Para quem não sabe, nós temos um orfanato em Burkina Faso com 17 crianças. Começamos esse projeto lá alguns anos atrás. E alguns anos atrás começaram alguns problemas políticos severos em Burkina. E os terroristas vindo do país ao norte invadiram uma das aldeias que tínhamos alguns discípulos lá. Eles mataram todos os homens. Todos os homens. Não tem nada que se pode fazer. Não tem delegacia de polícia, não tem exército, não tem nada, é terra de ninguém. Não tem saneamento básico, não tem prefeitura, não tem hospital, clínica, não tem nada, é terra de ninguém. É uma planície assim que as pessoas simplesmente começam a fazer cabanas e a gente ficou sabendo deles, nos compadecemos deles, furamos um poço lá, abençoamos, ajudamos, construímos uma igreja, ajudamos a traduzir uma Bíblia para o dialeto que eles falam, Fulani, porque não tinha nenhuma igreja no dialeto deles, na região inteira. A nossa igreja lá foi a primeira igreja Fulani, que cultuava o Senhor em Fulani. A primeira igreja. Construímos a igreja, fomos lá, abençoamos, levamos roupa, calçado, alimento, e servimos aquele povo durante tantas vezes. Aí abrimos outras igrejas na região, porque as pessoas caminhavam por 3 dias para cultuar ao Senhor. Aí construímos outras, e construir igreja, não é igreja assim não, meu irmão. Eles moram em casinhas de sapê, de barro batido.
Eles entraram em uma dessas aldeias, acabaram com o povo. E começaram a invadir o norte do país de Burkina Faso, e começou a diminuir o nosso raio de ação. A gente não podia mais ir lá fazer missões abertamente. Tinha que ser coisas escondidas, contrabandeadas. E a gente não podia ir, porque são terroristas muçulmanos. E a gente começou a perder território, e chegou um momento que a gente passou a considerar a gente fazer missões aqui, está difícil demais. Está difícil demais. E o que fazer então? Vamos parar? Vamos procurar um lugar mais fácil de fazer missões? Qual é o propósito da igreja? Eu não posso reclamar que daqui a 5, 10, 15 anos o país de Burkina Faso está terrível, o evangelho não cresce, não sei o que lá, se eu não fiz nada para mudar esse quadro. Em Burkina Faso hoje tem várias sementes do evangelho, vários missionários com quem nos conectamos, de pessoas que não desistiram de estabelecer o reino de Deus naquele lugar. E não é diferente em qualquer outro lugar, quer seja aqui em Chelsea, ou em Quixadá no Ceará, ou em qualquer outra parte do mundo. A igreja foi chamada para exercer a sua missão, e tem uma missão a cumprir. A eternidade é mais importante. E a gente fala como se acreditássemos, mas não vivemos como se fosse. Cadê o povo de Deus, gente? Quem está me acompanhando? Então, meu irmão, a mensagem de hoje é: resista à distração do rio. Que rio, pastor? As águas que alimentam a nossa sede imediata. Resista a essa distração. Pastor, o senhor está dizendo então que não é para eu trabalhar? Que não é para eu... Não, meu irmão, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é: não permita que essas coisas te distraiam de quem Deus te chamou para ser. De viver o evangelho de uma forma que o evangelho faça parte de todos os seus dias, não apenas o domingo. Porque eu sei que o evangelho faz parte do seu domingo. Mas o evangelho faz parte da sua segunda-feira? Faz parte da sua quarta-feira, 4h17 da tarde. O evangelho está na sua mente? Você está consciente a respeito da sua missão? Porque nós estamos em missão. Você coloca em pé, vamos orar ao Senhor. A oferta de expansão que vai acontecer dia 29 de janeiro, daqui a 2 domingos, é uma ferramenta para nos ajudar a participar de forma efetiva daquilo que Deus está fazendo. Mas eu quero deixar claro uma coisa para você. Dar o seu dinheiro não é suficiente. Não é suficiente. Tanto que a intenção dessas mensagens não é te levar a dar muito dinheiro, não é essa a intenção. A intenção é conscientizar você de que você deve viver em missão. Consciente da nossa missão, como discípulos de Cristo. Quem está me acompanhando, queridos? Quando nos apaixonamos por isso, o Senhor faz o restante. Pastor, mas eu até acredito na missão, mas só tem 300 aqui, pastor, e o desafio é grande demais. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Eu me lembro quando nós mudamos para cá, que a gente viu o tamanho do desafio desse prédio. Se nós fôssemos esperar ter todo o recurso para começar a agir, a gente não tinha nem começado.
O que nós estamos vivendo hoje como igreja é prova de que o Senhor não abandona aqueles que compreendem a sua missão e dão passos de fé para se disponibilizar, para que Deus possa fazer não apenas por nós, mas que Deus possa fazer através de nós. Deus quer fazer muito mais do que coisas por você. Deus quer fazer uma obra através de você. O desafio aqui que eu quero levar você a considerar não é levar você a ver o que Deus pode fazer por você ou na sua vida. Não. Nós temos que amadurecer um pouco mais espiritualmente para passar dessa instância e começarmos a contemplar não o que Deus pode fazer em mim ou o que Deus pode fazer por mim, mas considerar o que Deus pode fazer através de mim. Quem está me acompanhando? E aí, esse é o objetivo do transbordar. Esse é o objetivo do transbordar. Quem está me acompanhando, diga amém. Glória a Deus. Segura na mão de quem está do seu lado. Vamos agradecer ao Senhor. Pai Celestial, obrigado. Senhor Deus, eu peço que Teu Espírito possa tocar o Teu povo de uma forma especial, para que possamos resistir às distrações deste mundo presente. Viver, ó Pai, com a urgência de quem compreende a sua missão e tem total consciência de que foi chamado para ser um agente do Senhor. Queremos sim que o Senhor faça coisas tremendas em nossas vidas, sim, queremos, mas Senhor Deus, desejamos que o Senhor faça através de nós. Faça algo através de mim, nesta igreja, nessa cidade. Faça algo através de mim, na minha família, na vida da minha esposa, dos meus filhos. Faça algo através de mim, na vida dos meus vizinhos. Senhor Deus, faça algo através de mim, na vida daqueles que estudam comigo, que trabalham comigo. Faça algo através de nós, através desta igreja. Senhor, nós não queremos apenas que o Senhor acrescente a nós, queremos que o Senhor acrescente aos demais através de nós. Que sejamos, ó Pai, um meio através do qual o Senhor distribui bênçãos para aqueles que estão à nossa volta. E compreender a nossa missão, Senhor Deus, é essencial. Para compreendermos a nossa missão, é essencial que não vivamos distraídos com as águas que nos saciam, as necessidades humanas. Ajuda-nos a manter os olhos sempre fitos no propósito do Senhor. Em nome de Jesus. Despeça-nos na Tua paz, leva-nos em segurança para os nossos lares. Multiplique em nós a Tua graça, o Teu favor. Nos dê uma semana de vitória na Tua presença. Senhor Deus, prepara os nossos corações para o próximo domingo e o dia 29, Senhor Deus, que será um tempo marcante para nós como igreja. Para confirmar o que cremos que o Senhor pode fazer neste lugar com um gesto de fé na Tua casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a bênção de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as divinas consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre a igreja do Senhor hoje e sempre. Amém. E amém.